E vós ainda não compreendeis? O Evangelho de hoje nos mostra a realidade no relacionamento com Jesus e o desafio que este relacionamento tenha o cuidado de não cair no automático. O relacionar-se com Deus, o estar com Jesus, o participar do grupo de Jesus, não deveria dar aos seus integrantes a ideia do automático. Eu já sei tudo, eu já aprendi tudo, eu não tenho mais nada para aprender, é só colocar em prática. E ir praticando, esquecendo de viver a essencialidade da vocação, da fé. E vós ainda não compreendeis? É um reflexo que muitas vezes o estar com Jesus, o conhecer a dinâmica de Jesus, não garante a vivência de Jesus. O permanecer lado a lado, caminhar lado a lado, o identificar-se do grupo de Jesus, não dá a certeza e a garantia de viver o que Jesus viveu. E isso é muito comum acontecer entre as pessoas, é muito comum acontecer em nossos relacionamentos, é comum acontecer na nossa fé, na nossa comunidade. Entrar no automático. Então eu rezo automaticamente, eu decoro toda a doutrina, eu sei tudo o que está escrito, vou me tornando, sem se dar conta, um fundamentalista, mas deixo de beber da fonte original. Vou entrando no automático, cumpro todas as minhas funções bem feitas, mas deixo de ser um vocacionado. O Evangelho de hoje me faz lembrar o meu tempo de noviciado, quando meu mestre, ele dizia para nós, cuidado para não esquecer o primeiro amor, para não se tornar um funcionário do altar. E de funcionário, a igreja está cheia. E é interessante porque na medida que nós perdemos o nosso primeiro amor, esse primeiro olhar de Cristo, essa primeira acolhida de Cristo, essa primeira abertura do eis-me aqui diante de Jesus, de fato, nós podemos fazer bem feito. Nós podemos cumprir tudo bonitinho como manda o protocolo, mas deixamos de ser vocacionados. Deixamos de viver a liberdade da fé e a genuidade, a realidade primeira, a essência do primeiro encontro. E vamos caindo numa burocratização das coisas, das orações, disso e aquilo, e fazemos tudo bem feito, mas perdemos a vida de fazer bem feito. Isso não significa relaxar, pelo contrário, significa intensificar o beber da fonte constantemente, o buscar em Jesus a constância da permanência naquilo que de fato me é essencial. E ainda não compreendeis? Porque a cena do Evangelho de hoje mostra os discípulos com Jesus na barca e os discípulos com apenas um pão. E o medo da fome, o medo do que viria, o medo do que poderia acontecer, porque esqueceram do restante e pararam na materialidade, um pão. Mas esqueceram do principal. Jesus estava com eles. Isso muitas vezes acontece conosco, nós caímos no materialismo, nós caímos nesse fundamentalismo e acabamos esquecendo de estar com Jesus, que Jesus está comigo. Nós queremos preparar tudo do nosso jeito, deixar tudo certinho, esquecemos dos imprevistos, esquecemos que não somos perfeitos, esquecemos que muitas vezes podemos esquecer disso, daquilo, mas não por relaxo, mas pelos imprevistos que a vida nos prega. Quantas vezes não esperamos as dores do dia a dia? Quantas vezes nós questionamos, mas eu que sou de fé, eu que sempre caminhei junto, tenho que passar por isso? Por que não você? Por que não eu?
Se Jesus está comigo na minha barca, do que temerei? E ele fala para os discípulos, vocês se esqueceram da multiplicação dos pães? Então vocês estão temendo o quê? Vocês têm olhos, mas não enxergam. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Por quê? Querem enxergar somente o que lhe satisfaz. Quer ouvir somente aquilo que lhe agrada. Ai, não posso ouvir. Ai, porque ele falou isso daqui. Ai, me machucou. E a gente vai vivendo num mundo de mágica, no mundo de Oz. O Alice no País das Maravilhas, porque não tem a coragem de enfrentar muitas vezes a dor da verdade. Muitos relacionamentos criados em bolhas de cristal que não podem falar a verdade um para o outro. Ai, porque vai machucar. A verdade pode machucar, mas ela edifica, ela faz crescer. Assim também é a vida. E Jesus fala no Evangelho de hoje, corações duros. Vocês não compreenderam ainda nada, vocês estão comigo o tempo todo e ainda não cresceram na fé, não aprenderam nada. O que ainda está difícil para vocês compreender? É como para nós. Às vezes nós entramos no automático da fé, no automático da nossa espiritualidade, mas deixamos de estar com quem realmente importa, Jesus. Abraçamos tantas ideias de gurus espirituais, mas não abraçamos mais a ideia do bem de Jesus. Talvez hoje deveríamos abraçar a ideia do bem, retomar a essencialidade em Cristo, confiar um pouco mais e ter a sensibilidade cristã diante dos nossos desafios. Porque se Ele está na nossa barca, nada temerei. Deus te abençoe e te guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.